Já falei sobre coisas ruins relacionadas ao autismo e ao diagnóstico tardio, mas agora eu vou falar uma coisa positiva. Principalmente em relação ao diagnóstico em si, né? Porque assim, eu sempre tive muita dificuldade de entender as relações das pessoas, tanto as relações das pessoas para com a minha própria pessoa, tanto em relação a relação das pessoas tipo, entre elas mesmas. Então, às vezes, eu notava certos comportamentos e eu achava que era tipo o jeito da pessoa, mas na verdade era a relação dessa pessoa com outra. Não sei se tá fazendo algum sentido, porque eu acho que tá meio confuso. Mas, enfim, ou então, e daí eu ficava meio confusa, sabe? E uma das principais questões, assim, uma das principais razões de eu ter dificuldade dessas relações e tudo é porque, por exemplo, eu nunca fui no restaurante universitário da minha universidade, porque eu sempre preferi levar meu almoço e comer sozinha. Enfim, e daí assim, o que pra mim era muito surpreendente era tipo as pessoas não terem uma relação em determinado período e uma semana depois elas serem tipo super amigas e saberem segredos umas das outras. E daí tipo, pra mim era muito tipo, como que aconteceu isso, sabe? Após o diagnóstico eu comecei a notar, consegui sair da minha mente no sentido de tipo, eu tinha assim duas sensações assim meio opostas em relação ao meu jeito de ser, que era, uma, eu achava que todo mundo era igual a mim e todo mundo ficava pensando assim em tudo a todo momento. E dois, eu era a única pessoa no mundo que era desse jeito e, enfim, toda errada, né? Agora, eu sei que existem pessoas similares a mim, sei que existem pessoas que têm esse comportamento e que não são autistas, sei que tem autistas que são diferentes, então, tipo, abriu minha cabeça no sentido das pessoas em si, né? Mas, voltando à questão das relações, e o fato de eu conseguir entender que nem sempre eu preciso estar seguindo regras e tudo mais, e posso ser eu, enfim, assim, posso ser eu no sentido, tipo, eu mesma entendi que eu sou diferente, ponto, sabe? Mas eu consegui também prestar atenção nas relações alheias e comecei a notar que o almoço é um período relevante, de socialização relevante, mas que eu não estaria disposta a realmente ir até o restaurante universitário pelas filas, pelos barulhos, pela questão da comida em si, a seletividade, então, tipo, é uma coisa que eu ainda prefiro. Mas, por exemplo, se tem alguém que também tá levando marmita, eu almoço com essa pessoa, já não fico mais, tipo, não quero comer com ninguém, vou ficar comendo sozinho. Mas, enfim, e voltando, assim, numa outra questão, que eu comecei a conseguir entender o desenvolvimento de certas relações, sabe? Quando conhecidos viram amigos, viram melhores amigos, relacionamentos românticos, tem briguinhas às vezes, que, tipo, né, tem um retorno ao invés de avançarmos, digamos assim, nas relações, né, conhecida, amizade, blá blá blá, enfim, seja lá o que for, temos um retorno para amizade, para apenas coleguismo e tudo mais. E assim, me fez entender a sociedade de uma forma assim mais prática, né? Tipo, eu sempre tive sempre quis realmente entender de uma forma completamente teórica e sempre tentei entender dessa forma, mas passou a ser uma compreensão prática mesmo e, tipo, observada constantemente, sabe?